Vamos abrir a Bíblia para a gente poder conversar um pouco? Gálatas, no capítulo 5. Gálatas é um texto que o apóstolo Paulo, que é um servo do Senhor, ele escreveu para uma igreja que estava se espalhada pela Galácia, a região da Galácia. Então vem esse nome aí aos Gálatas. O apóstolo Paulo direciona uns escritos muito importantes para essas pessoas que estão lá. E essas pessoas precisavam de alguma direção no momento que elas viviam ali. Muitas pessoas dali estavam vindo de outros veios religiosos, por exemplo, de culturas de mistério. Algumas vinham assim das feitiçarias, algumas vinham de outras culturas e começaram a conhecer Jesus. E para elas foi um impacto muito grande, e algumas ficaram um pouco perdidas. O que a gente faz a partir desse momento? E o apóstolo Paulo, sabendo dessas histórias todas, ele escreve uma carta direcionada pelo próprio Deus, dirigida para aquela comunidade que ali se encontra. Então esse texto é um texto que vai falar para aquelas pessoas e vai falar para a gente também. No nosso tempo, no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, nós também às vezes temos algo no coração, mas não entendemos direito. Vamos a tantos outros lugares, né, outras religiões, e parece que fica um vazio no coração e precisamos de uma direção. E esse texto ele traz uma direção muito legal para a gente. Gálatas, capítulo 5, de 16 a 26. Você já abriu aí? Gálatas, capítulo 5, de 16 a 26. Vou pedir ao meu amigo Felipe para ler. Por quê, Felipe? Porque eu já passei dos 40. Então eu tenho que usar óculos, mas eu ainda sou teimoso. E os óculos, às vezes, eu esqueço e não consigo levar. Então, para eu não ficar assim com o braço muito longo, que eu não tenho uma prótese ainda, então, Felipe, por favor, leia para a gente. Gálatas 5, de 16 a 26. Mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. As obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza e indecência, idolatria, feitiçaria, inimizades, rivalidades e ciúme, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com as suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito, e não nos tornemos orgulhosos, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. A gente inicia hoje na Igreja Presbiteriana Maracanã uma nova série que se chama Transformados, baseado exatamente nesse texto. E é algo assim muito interessante para a gente. Mas eu queria, para a gente começar, você pensasse comigo o seguinte: quem viu aqui o filme Divertidamente? Bastante, né? Eu não vi. No dia que eu fui assistir, era assim, como eu tenho duas filhas, uma de 11 e uma de 7, elas estudam numa escola chamada MOP, em duas turmas diferentes. E ali elas têm várias amigas. E essas amigas começam a se relacionar e querem ir ao cinema. Então os pais vão levar ao cinema. A Giovana marcou com 3 amigas para ver o Homem-Formiga. Quem já viu o Homem-Formiga? Eu fui ver o Homem-Formiga. Tá vendo como é que o pastor está atualizadão? Gostaram do Homem-Formiga? Eu achei muito bacana o Homem-Formiga. A minha filha quer ver de novo. Vamos ver de novo? Pai, tá bom, filho, vamos ver de novo. O Avengers, Era de Ultron, vimos 2 vezes no cinema. Elas gostam muito, eu também gosto. E aí a menorzinha queria ver Divertidamente. Juntou 4 amigas, bem relacionadas, tá vendo? Juntou, as mães foram, eu fui com uma outra mãe na outra parte do cinema assistir o Homem-Formiga e fomos, né? Um grupo grande. E é um bom momento de relacionamento também.
a Cláudia, que é a mãe dessas duas meninas, Lúcia e Sofia. A Lúcia tem 11, da idade da minha maior, a Sofia tem 7, da idade da menor. E as duas estudam na mesma escola, em turmas iguais. E é muito interessante, né, isso. Quando nós chegamos em casa, depois de tudo, do lanche, né, vai para casa, a Gabi, a de 7 anos, chegou empolgadíssima com o filme Divertidamente. E ela chegou lá na cama, sentou e falou: pai, senta aí que eu vou te contar. Eu falei: tá bom, Gabi, conta aí. A Gabi falou: pai, é uma menina e ela tem várias almazinhas dentro dela. Aí a mãe falou assim: não, minha filha, não são almas, são sentimentos. Aí ela falou assim: ah, tá bom, mãe, são sentimentos. Papai, a menina tem vários sentimentos dentro dela. E esses sentimentos, eu até anotei aqui para passar para vocês, que tem, ele é por cores e por domínio também. Então ela tem a tristeza, ela tem a alegria, ela tem o nojinho, ela tem o medo. Então tudo dividido por cores. A alegria é amarela. Ela passou a informação correta? A alegria é amarela, a tristeza é azul, a raiva vermelha, claro, né? Tinha que ser. O medo roxo e o nojinho é verde. É isso aí, certinho? E ela falou assim: só que, pai, a alegria, que é esse sentimento, queria dominar tudo. Então queria só que essa menina vivesse alegre, 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 alegre. Só que essa menina, quando vivia muito alegre, que era controlada pela alegria, ela acabava se afastando das pessoas. E aí a tristeza assumia o controle algumas vezes. E quando a tristeza assumia o controle, as outras pessoas se juntavam perto dela, porque ela estava triste. Então elas perceberam que a tristeza acaba reunindo um monte de gente. Ela falou assim: pai, mas o problema era quando a raiva assumia, vermelha, ela ficava assim e saía de perto, abandonava todo mundo, não queria ficar perto de ninguém. Eu falei assim: uau, filha, que legal o filme. Ela, lógico, contou um monte de coisas. Mas o que me chamou muita atenção nesse filme, e a minha filha empolgada contando sobre tudo isso, é quem assume o controle. E na nossa vida acaba sendo assim, né? Parece que a alegria toma conta da gente em determinado momento, parece que a tristeza vai tomar conta em outro momento, a raiva. A gente, quando está com raiva, então sai de baixo, né? Eu sou casado, no casamento eu não gosto nem de falar com a Adriana. E a Adriana já me conhece, depois de 14 anos de casamento, ela me vê de bico, ela fala assim: ih, o negócio tá feio. Eu falo assim: nem fala comigo, me dá um tempo aí. No meu casamento, no início, eu ficava mais de uma semana, às vezes, sem querer falar. Só que agora, eu já estou diminuindo bem isso, eu fico só alguns minutos. Já melhorei bastante, né? Alguns minutos eu falo assim: Adriana, me dá um tempinho aí, que eu estou com raiva ainda. Porque isso assume o controle da gente. Sei lá, tem tantas outras coisas assumindo o controle no nosso tempo. Algumas doenças. As doenças psíquicas, então, assumem bastante o controle da nossa vida. A depressão, vem o pânico e tantas outras coisas. O texto que o apóstolo Paulo está tratando, ele fala exatamente isso: é quem assume o controle da nossa vida. Porque ele está trabalhando duas questões que são importantes para aquelas pessoas que se encontram na região da Galácia, aquelas pessoas que estão indo para a igreja agora, que estão conhecendo a respeito de Jesus, aquelas pessoas que estão sendo transformadas pelo próprio Jesus. Elas ainda se encontram controladas por algumas questões, e algumas questões que para nós são muito ruins, como, por exemplo, inveja, que ele fala aqui, falta de domínio próprio. Ele fala que várias questões como bebedeira ou bebedice, né? A pessoa vivia embriagada, vivia nos vinhos de Dionísio, vivia nas orgias daquela época que havia bastante também, né? Um local específico, e ali ia várias mulheres, e ali eles botavam muitas bebidas, e eles se embriagavam naquela história. Então havia um domínio ainda disso. Eu sei que para a gente, e para uma igreja nova, e é importante isso acontecer, que algumas pessoas começam a aprender de Jesus, e alguns hábitos e algumas coisas ainda ficam a dominar a vida da pessoa. Ontem eu tive uma experiência assim. Tem umas pessoas que estão indo à igreja, que eu estou discipulando, que eu estou caminhando, e eu cheguei lá, fui numa festinha junina. Aí cheguei na festa junina, algumas pessoas estavam lá, e é até engraçado, Felipe, porque assim, com algumas coisas, o cigarro na mão e tal, e quando me veio, é muito engraçado, que eu já faço assim.
Olá, pastor, tudo bem? E aí, como é que tá? Você, olá, como vai? Abraço. Porque alguns hábitos a gente ainda traz muito forte, e não que é uma questão assim, a minha igreja proíbe, a minha religião proíbe, mas algumas coisas vão deixando de ter sentido na nossa vida. Algumas coisas vão sendo arrumadas, Jesus Cristo vai trabalhando no nosso coração, o Espírito vai trabalhando no nosso coração, e algumas coisas vão perdendo sentido na nossa história. E aquilo que a gente fazia, a gente deixou de fazer, não é porque ninguém proibiu, não é porque o Felipe falou que não pode fazer, mas sei lá, perdeu o sentido, não tem mais graça. Eu tenho um músico, ele tem piercing, tem tatuagem, né? Ele faz tudo isso, mas ele falou assim, pastor, teve uma vez que um piercing aqui eu até tirei, que eu falei assim, isso aqui não está fazendo mais sentido para mim não. Deixei os outros, deixei o brinquinho e tal. É uma questão do próprio sentido que algumas coisas vão deixando para a gente. O apóstolo Paulo, ele vai tratar exatamente sobre esta questão. Então, esta visão, que é uma visão de controle. Tem um autor chamado João Calvino, um reformador do século XVI. Vocês já ouviram falar desse? João Calvino, ele vai dizer assim, a pessoa espiritual, ou seja, a pessoa que é conduzida pelo Espírito, não está isenta dos desejos da carne e seus constantes apelos, porém, não se curva para permitir que reinem sobre ela. O João Calvino vem tratar dessa questão a partir do Espírito Santo, que assim, antes nós vivíamos distantes do Senhor, estávamos, como a Bíblia diz, mortos nos nossos delitos e pecados. Não havia bem nenhum em nós para que nos aproximássemos do Senhor. Jesus Cristo, ele vem com o seu Espírito Santo, toca no nosso coração, nos aproxima de Deus, nos purifica, nos santifica, e agora a gente pode caminhar com Jesus. Controlado por quem? Por aquilo que ainda estávamos afastados do Senhor, ou por aquilo que nos aproximou do próprio Deus? Esse controle da nossa vida, esse conduzir, é um conduzir aqui, é um andar aqui com a gente. Ou seja, esse andar de quem controla, que é o Espírito, que vai produzir um fruto na gente. Esse fruto, que é chamado fruto do Espírito, não é o fruto nosso, não é produção nossa, mas é uma produção de fora para dentro. E essa produção vai fazer com que a gente viva de uma forma bem diferente. Ou seja, o apóstolo Paulo vai tratar que a questão da carne é a questão do próprio desejo. Os desejos da humanidade. A gente pode ser conduzido por esses próprios desejos. Ou então, quando ele fala a questão do Espírito, é novidade de vida. Ser conduzido pelo Espírito é ter novidade de vida dentro da gente. Algumas coisas vão brotando dentro da gente, algumas coisas vão nos impulsionando para fora, e a gente vai fazendo de forma diferente. Ou a gente é conduzido pelos nossos desejos, como Freud vai dizer, muito bem isso, pela libido. Nós vamos ser conduzidos por aquilo que a gente quer, e eu não estou falando com isso que é simplesmente um desejo de comida. Sei lá, hoje me deu o Alexander, que é um rapaz que está comigo lá na igreja, teve um dia que ele estava pregando, ele falou assim, ontem me deu uma vontade de comer bolinho de bacalhau. Então essa vontade dominou a minha vida, eu saí, fui lá e comi o bolinho de bacalhau. Aí quando terminou o sermão, eu falei assim, meu Deus, que vontade de comer bolinho de bacalhau. Ele falou, despertou em mim um desejo. Não é que eu fui almoçar no domingo, né? Pega a família e vai pro shopping. Aí cheguei lá, eu procurei um restaurante, então tem bolinho de bacalhau. Aí fui lá, peguei o bolinho de bacalhau, comi o bolinho de bacalhau. Não é simplesmente esse desejo. É algo, um desejo que brota no nosso coração de servir a Deus. Sabe, um desejo que brota no nosso coração de algo diferente na nossa vida. Eu estou num rumo tão complicado nesta vida, nessa história. Eu não suporto mais viver dessa maneira. Eu preciso ter um caminho que é um caminho de paz, que é um caminho de alegria, que é um caminho de amor, que é um caminho de domínio de mim mesmo. Eu não tenho mais domínio sobre a minha vida. Sei lá, eu faço coisas tão estranhas, tão esquisitas nessa história, que às vezes eu até não me conheço. A minha esposa não me conhece, os meus amigos não me conhecem. Eu estou num caminho muito ruim, eu preciso de um caminho correto para a minha vida. Que caminho é esse? Aonde que eu vou ser conduzido por aqui? Conduzido pelos meus próprios desejos? Conduzido pela minha própria intelectualidade? Ou vou ter outra condução da minha história? E é isso que o apóstolo Paulo está falando para a vida daquelas pessoas. Hoje eu não vim pregar
muito tempo não, viu? Já estou acabando. Vou acabar por aqui. Mas eu quero acabar por aqui da seguinte forma. Eu não sei se você já percebeu que nosso país hoje, no nosso Brasil, parece que o que conduz o nosso Brasil é o desejo da corrupção. A impressão que me dá hoje que é o desejo de muitas pessoas que a gente está vendo por aí, né, no jornal, os delatores, acusando até o Eduardo Cunha. Não sei se vocês viram essa semana, saiu no jornal, na revista, que uma igreja tal recebeu não sei quantos milhões. Não sei se isso é verdade, se não é verdade. As matérias que estão por aí que vocês veem constantemente. A gente olha para um Brasil hoje, vê um Brasil e a cidade do Rio de Janeiro com uma crescente violência. Só você, mais ou menos uns 30 dias atrás, saiu numa revista os 5 bairros do Rio de Janeiro que sofreram mais violência. Entre eles, em terceiro lugar, se encontra a Tijuca. A Zona Sul, acho que está em primeiro lugar, aqui na parte aqui de Copacabana e Ipanema. Ou seja, o nosso Rio de Janeiro hoje cresce uma violência. Por quê? Por que cresce em nós um desejo de cada vez ter mais coisas? Por que cresce em nós o desejo no Brasil de ter mais dinheiro e de corromper a própria sociedade? A Petrobras, hoje a minha esposa trabalha na BR Petrobras. Ela falou que eles vivem um momento muito delicado. E uma mulher correta, uma mulher de Deus, uma mulher que tem um procedimento muito importante ali dentro, ela falou assim: Hélio, nós vivemos um momento delicado dentro da empresa. Por que esses desejos todos têm impulsionado? Pensa você bem, você gostaria de que a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos, os seus amigos vivessem na bebida constante, embriagado todo o tempo? Quem gostaria aqui? Levanta a mão, por favor. Você gostaria de saber que alguém vive, sei lá, numa sexualidade desenfreada todo o tempo aí, promovendo coisas ruins dentro da casa, dentro dos casamentos? Quem gostaria? Quem gostaria de ver alguém aqui com invejas enormes ao ponto de destruir a casa dos outros? Quem gostaria? O apóstolo Paulo está tratando disso. Está vendo só que ninguém gosta desse negócio? Agora eu vou fazer umas perguntas para ver se você vai concordar comigo. Quem gostaria aqui que a sua casa fosse uma casa de amor e respeito? Pode levantar a mão. Quem gostaria aqui de que seu marido, sua esposa, seu namorado, namorada, noivo, noiva, amigo, irmão, parente, fosse uma pessoa alegre? Quem gostaria que tivesse paz dentro dos seus relacionamentos? Quem gostaria que tivesse longanimidade? Vou explicar o que é longanimidade. É longo ânimo. Vamos dizer assim, a pessoa que não explode muito rápido, não é o pavio curto, é o pavio longo, assim, longo ânimo. Até explodir vai se demorar bastante. Eu conheço várias pessoas assim. Pessoas que eu falo assim, cara, explode menos. Pelo amor de Deus. A esposa briga com você, você já vai, eu vou sair de casa, eu não quero mais ficar aqui. Mas, assim, olha só, olha para a Bíblia, estica esse ânimo aí. Quem não gostaria de ter um ânimo longo aqui? Ou seja, quem gostaria aqui de ser uma pessoa fiel, ou aqueles que estão em sua volta fossem pessoas fiéis de fato? Quem gostaria? Pode levantar a mão. Quem gostaria de ter aqui nos seus relacionamentos vocês também fossem pessoas mansas? Pessoas bondosas, pessoas que se dominassem? Você gostaria de tudo isso? É isso que o apóstolo Paulo está trazendo, a Bíblia está trazendo para a gente hoje. O controle dessa história. Quem controla de fato a nossa vida? Se o Espírito Santo, aquele que é novidade para a gente, aquele que afirma o Evangelho de Deus no nosso coração, se ele está na gente, se ele conduz, nós precisamos nos tornar pessoas assim. Nós precisamos ser pessoas mais amorosas. Deixa eu contar aqui alguns exemplos meus. A minha esposa, vivendo esse momento agora, Felipe, eu tenho ficado muito preocupado com ela. Eu não sei se é prática de vocês aqui, algumas práticas evangélicas, a gente acaba deixando de lado. O jejum. Quem que faz jejum? Só eu? Ah, então, você também, levanta a mão aí, Felipe. Mesmo se não fizer, é isso aí. Levanta. Ó, é uma prática importante. Aí eu cheguei para minha esposa e falei assim, Adriana,
vamos fazer um jejum nós dois? Aí ela falou assim, por quê? Eu falei assim, você está vivendo um momento muito, muito tenso, está brotando assim umas manchas no corpo dela. Eu falei, isso é psicossomático, querida. Mas isso é estresse que você está vivendo. Vamos orar juntos? Aí ela falou assim, como é que é? Aí eu expliquei para ela, eu falei assim, tá bom, fizemos um jejum. Essa semana me incomodou demais. Eu acordei de manhã, fiquei com um sentimento no coração, assim, muito forte. Eu ajoelhei na cama mesmo, falei assim, abençoa minha esposa, Senhor. É a mulher que o Senhor me deu, querida, mulher da minha vida, que eu amo, eu quero demonstrar esse amor. Aí à tarde ela falou assim, Hélio, vamos fazer jejum de novo? Eu falei assim, claro, amor, vamos fazer jejum de novo. O Evangelho vai nos transformando de tal forma que esse amor, ele precisa crescer dentro da gente. Ele precisa crescer, esse amor, dentro da nossa casa, o amor pelos vizinhos, né, que o Felipe falou aqui hoje. A gente precisa ter umas atitudes diferentes, precisamos ter também a alegria nos controlando muitas vezes. Nós precisamos do domínio próprio para que a gente não faça besteira nessa terra, sabe, para que a gente não entre no esquema do país e passe a corromper um monte de gente. Nós precisamos de domínio. A Igreja Presbiteriana Raízes precisa das pessoas que aqui vêm, aprendam com o Evangelho e serem de fato pessoas diferentes nessa sociedade. Nós precisamos de pessoas na nossa sociedade que sejam boas, gente. Nós precisamos de pessoas que sejam amorosas, sejam misericordiosas. A gente cansa de ver assim, pastor, um monte de pessoa na igreja, quando sai de lá, não é assim, pastor. Olha só, corrompe também. Não é gente boa. Eu não quero nem almoçar na hora do almoço. Vamos almoçar, galera? Ah, não, com aquele ali eu não vou não, com aquele ali não é gente boa não, aquele cara ali é ruim, aquele cara ali é um cara cheio de ódio. E o cara é crente, e o cara é da igreja. O que está dominando na verdade? Que a Igreja Presbiteriana Raízes seja uma igreja que seja conduzida pela novidade de vida, pelo Espírito Santo, e que seja uma igreja de fato, que as pessoas que aqui frequentam tenham brotando dentro delas o controle do Deus vivo e verdadeiro e o controle do Senhor na vida de vocês. Este é o meu desejo e que Deus os abençoe no nome de Jesus. Posso fazer o desafio, Felipe? Eu tenho 9 coisas aqui que o apóstolo Paulo fala dos frutos do Espírito. Queria que você escolhesse no mínimo duas, para você praticar essa semana. Elas, ore ao Senhor, peça a instrução do FIFA. Felipe, o pastor falou lá, eu gostaria de aprender sobre isso daqui, porque isso aqui traz muita coisa ruim para a minha vida, mas eu quero modificar. Anote aí, amor, alegria, paz, longanimidade, né, não é explosivo, mas vai aumentar um pouquinho em você, benignidade, ou seja, procedimento benévolo, clemência, bondade, fidelidade, mansidão, ser uma pessoa mansa, e ter domínio de si, domínio próprio. Guardou? Tem alguma coisa dessas 9 que você gostaria de mudar? Tem alguma coisa dessas 9? Assim, pastor, eu domino 6. Tranquilo para mim. Sou uma pessoa alegre, bem resolvida, tranquila. Sou uma pessoa boa. Tenho paz na minha casa. Eu sou benigno, clemente, fiel, mas pastor, essa questão de longanimidade, eu sou muito explosivo. Ah, mexeu comigo, sai de baixo. Trabalhe isso na sua vida. Ou então você pode pensar assim, não, pastor, eu tenho umas dificuldades com pais. Sei, eu vivi numa família que sempre discutia, sempre tinha guerra. Parece que hoje ter muita paz na minha casa me incomoda. Tem que ter uma briguinha, tem que ter uma discussãozinha. Se não tiver uma discussãozinha, eu não fico tranquila. Então, trabalhe isso no seu coração. Eu gostaria que você escolhesse alguns desses para trabalhar na sua vida, ou então, para algumas pessoas, é o amor. Eu preciso demonstrar mais amor, pastor. Eu preciso sair daqui hoje da igreja, ir para minha casa e resolver umas questões com os meus pais, resolver umas questões com os meus irmãos. Eu vou precisar demonstrar amor. Trabalhe isso. Escolheu? Agora eu vou convidar você para orar. Baixe sua cabeça. Você vai fazer da seguinte forma. Está vendo essa pessoa do seu lado? Coloque a mão nela. Não precisa perguntar. Não precisa perguntar nada para ela. Mas você vai falar assim, Senhor, abençoe esta pessoa naquilo que ela escolheu para praticar durante essa semana. E ore por ela.
Só você colocar a mão assim no pescoço dela, no ombro, e ore por ela. Ah, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor abençoe o nosso coração, para que haja o domínio do Teu Espírito, da novidade de vida do Senhor para nós. Se há, ó Deus, alguma pessoa aqui que precisa dessa transformação no seu coração, precisa amar mais, ou precisa, Senhor Deus, de alegria, já vive tantas tristezas, Senhor. Ah, Deus, a tristeza tomou conta, está no controle. Mas, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor traga alegria. No nome de Jesus, ó Deus, se há alguém aqui, nesta manhã, que precisa se dominar mais, ou precisa ser menos explosivo, que o Senhor trabalhe no coração, que dê mais ânimo, longo ânimo, Senhor. Que ela possa pensar muito bem antes de agir, que ela possa pensar muito bem antes de falar. Se precisa de paz, Senhor, para a vida dessas famílias, que o Senhor conceda a paz no nome de Jesus, mas que o fruto do Teu Espírito domine a nossa vida e que a gente saia daqui hoje de uma forma muito diferente, no nome de Jesus. Amém, Senhor.